Hoje nós vamos dar início à nossa conferência de Páscoa. Glória a Deus. O lugar da vontade rendida. Eu tenho uma notícia para você nessa noite. Ele tinha marca de pregos nas mãos, ele tinha marca de pregos nos pés. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Glória a Deus. Aleluia. O lugar do costume. Muitos buscam a luz da ressurreição, mas poucos suportam a escuridão do jardim. O Getsêmani não era onde ele se escondia do mundo, mas onde ele onde ele se entregava ao Pai. Aonde tem sido o teu Getsêmani? Você tem se escondido do mundo ou você tem se entregado ao Pai? Para entender a vitória de domingo, nós precisamos primeiro sentir o peso da quinta-feira. Em Lucas 22, 42, a palavra diz que: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes a gente estamos querendo que Deus faça as nossas vontades. Muitas vezes a gente temos orado a Ele que Ele faça as nossas vontades, mas nessa noite Ele nos trouxe aqui para nós mudarmos a nossa oração. Que não seja feita a nossa vontade, a nossa oração tem que ser a mesma oração que Jesus fez no Getsêmani. Seja feita a tua vontade, Pai. Existe uma grande diferença entre acreditar em Deus e obedecer a Deus. Muitas pessoas querem a promessa, muitas pessoas querem um milagre, muitas pessoas vêm para a igreja atrás da provisão e até mesmo vêm atrás da ressurreição. Não tem nada de errado com isso, meus irmãos. Mas poucas pessoas querem o Getsêmani, porque o Getsêmani é o lugar onde Deus não muda a sua situação, é onde Deus muda a pessoa, onde Deus quer te moldar, onde Deus quer te tratar, onde Deus quer te curar, onde Deus quer te restaurar. Então, meus irmãos, não fuja do Getsêmani, porque Jesus, ele não merecia o que ele passou. Ele escolheu estar naquele lugar por causa da minha vida, por causa da vida de vocês. Então não fuja do teu Getsêmani. Se hoje é noite que Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Eu sempre costumo falar e sempre vou falar, se Ele te trouxe aqui, é que Ele marcou um encontro com você hoje. Que o seu coração esteja queimando neste momento, que o seu coração esteja aberto a receber essa palavra, porque estamos num tempo tão precioso, um tempo ao qual Jesus passou por agonia. Aquela agonia não era para Ele, era para mim, era para você, mas Ele escolheu estar nos nossos lugares. A cruz do Getsêmani começou no Getsêmani, mas a salvação, ela começa no Getsêmani. Que a sua salvação, que a sua restauração, que a sua família, que o seu propósito, o que Deus tem com você, o desejo do meu coração é que comece no teu Getsêmani. Talvez está sendo difícil, está sendo doloroso, mas para Jesus também foi. E pense, para Jesus, Ele não era culpado. A culpa que Ele carregava era minha, a culpa era sua, mas Ele resolveu se colocar no nosso lugar. A vitória começou quando Jesus disse sim. Será que eu e você hoje estamos dispostos a dizer sim para Jesus? Talvez eu e você esteja disposto a viver o Getsêmani. Será que se você fosse escolhido hoje para viver as mesmas coisas que Jesus viveu, em troco da minha vida, da vida do seu irmão? Não responda para você. Qual seria a nossa resposta? Será que nós suportaríamos 1/3, não vou nem tão longe, 1/3 do que Jesus suportou? Reflita com você. Grandes vitórias públicas são construídas em grandes rendições privadas. Será que nós temos se rendido ao Senhor como devemos? Ou será que só estamos vivendo de aparência? Será que continuamos praticando as mesmas práticas de quando nós não conhecíamos Jesus? Ou mesmo que quando nós conhecíamos, mas resolvemos praticar algo que não agradava o coração dele?
É por essas práticas que ele foi levado à cruz. Foi pelo meu pecado, pela nossa iniquidade, foi por nossas escolhas. E até hoje a gente temos livre acesso ao Pai, a gente temos livre acesso às nossas escolhas. Mas o que nós temos escolhidos? Caminhar conforme a palavra de Deus, conforme o querer dele, ou nós temos feito as nossas vontades? É muito mais fácil nós orarmos ao Senhor e pedir que Ele conclua os planos que nós desejamos, os propósitos que nós queremos. Mas o que Ele quer, o propósito que Ele tem para você, o chamado que Ele tem para você, o que nós temos desejado. Essa é a nossa rendição nessa noite. Hoje é a noite de nós se rendemos. O maior milagre não é quando Deus faz o que você quer, é quando você passa a querer o que Deus quer para a sua vida. Glória a Deus. Sei que é difícil. Muitas vezes a gente temos sonhos, temos planos e temos projetos, mas Jesus, Ele vem e muda o curso da sua vida. E muitas vezes nós endurecemos o coração, ao mesmo tempo se afastamos da presença dEle. Agora eu fico imaginando se naquela cruz, naquele caminho que Ele estava fazendo, Ele sabendo que aqueles pecados não eram dEle, aqueles pecados eram nossos, Ele sabia o que ia acontecer. Eu fico imaginando como Ele se sente olhando para nós hoje e nós não entendendo o que Ele passou naquela cruz por mim e por você. Nós desejando coisas que vai nos afastar da presença dEle. E quando nós desejamos coisas que nos afastam dEle, nós diz para Ele que o sacrifício que Ele fez naquela cruz não valeu a pena, não valeu de nada. Mas Jesus, Ele é tão amoroso, Ele é tão misericordioso, que Ele é um Pai de misericórdia, que eu sei que se Ele precisasse, Ele faria tudo de novo por nossas vidas. Ele era Deus, mas Ele se fez homem. Deus não te leva para o Getsêmani para te destruir, mas Ele te leva para te amadurecer. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, Pai. Nós não merecíamos, Pai, mas a sua graça nos alcançou, Senhor. Aquilo que o Senhor fez, Pai, que sirva de lição para nossas vidas a partir de hoje, Senhor. Pai, aquela agonia que o Senhor passou, Senhor. Senhor, quando o seu suor se transformou em sangue, Senhor, nós não somos capazes, Pai, de passar pelo que o Senhor passou, Pai. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, nós podemos e temos acesso ao Senhor. Temos acesso, Senhor, às escolhas, Pai. E que as nossas escolhas hoje seja, Pai, passar sim pelo nosso Getsêmani, se preciso, Pai. Mas crendo que o Senhor, Pai, passou e passará com nós. Que o Senhor, Pai, nos direcionará no nosso Getsêmani, Pai. Senhor, que a sua palavra venha sobre cada um aqui nessa noite, sobre o coração de cada um, Pai. Fala os nossos corações, Pai. Tem liberdade, Senhor. Usa, Pai, a minha vida, Senhor. Não deixa nada atrapalhar, não deixa eu falar nada que o Senhor não queira, Senhor. Que eu seja somente um instrumento em suas mãos, Senhor. Ministra, Pai, o coração dos meus irmãos conforme a sua vontade e o seu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Aleluia. No versículo 40 de Lucas 22, a palavra diz: orai para que não entreis em tentação. Jesus, ele sabia o que estava por vir. Não seria vencido com... Perdão, irmãos. Jesus sabia o que estava por vir. E o que estava por vir não seria vencido com espadas, mas de joelhos. Ele exorta os discípulos a orarem, porque a tentação da Páscoa não é apenas o pecado moral, mas a tentação de desistir quando o custo se torna alto demais. Quantas vezes a gente pensa em desistir, quantas vezes a gente mesmo desiste,
Muitas vezes a gente tem um chamado, a gente pratica as obras, serve na casa de Deus, mas quando vem as tribulações, quando vem a agonia do Getsêmani sobre as nossas vidas, muitos desistem, muitos se esquecem do sacrifício de Jesus na cruz. Então Jesus, ele diz aos discípulos, e ele diz para nós essa noite: orai para que a tentação não venha. Ele disse: orai para que não entreis nela. A tentação é um convite, a entrada é uma decisão. Sabe, irmãos, a tentação está ao redor da gente. A tentação não é só a vontade carnal, a vontade de cometer algum pecado. A tentação, ela vem para nos afastar da presença de Deus. E Jesus, ele deixa um manual para a gente. Mateus 6,6, entra no seu quarto, todos sabem de cor. E eu creio que todos praticam isso. Mas ele fala para os seus discípulos para orar. E o que acontece quando ele vai orar e deixa os teus 3 discípulos ao pé do monte? Ele pede para que orem enquanto ele está orando. E quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. O que eu quero trazer para nós? Muitas vezes a palavra de Deus vem e nos confronta num culto, nos confronta em outro, nos alinha em outro, e assim vai, culto após culto. Mas como a gente está ficando, quando a gente está recebendo, nós estamos como os discípulos, como Jesus falou para os discípulos, em vigia, ou nós estamos dormindo? Se nós estivermos dormindo, que essa noite seja noite de nos despertar, é noite de nós fazer aquilo que Jesus tem pedido para nós: orar sem cessar, vigiar. Então, irmãos, a oração não é apenas falar com Deus, é ligar o nosso radar, ficar em vigia, olhar para que não caia. Se cair, tem apoio, tem o pastor, tem os líderes, tem com quem você recorrer. Não se afaste por causa do pecado. Vigiamos para não pecar, mas se pecarmos, vamos corrigir, porque o propósito que tem na sua vida é muito maior que as coisas que há neste mundo. Quando deixamos de orar, o nosso sistema de alerta desliga. O que antes parecia perigoso começa a parecer normal. O que antes era pecado vira apenas um erro. Sem oração nós caímos em tentações. Nós caminhamos para dentro dela de olhos abertos e com a alma cega. Irmãos, é difícil. É difícil vir aqui e ministrar uma palavra que ministrou o meu coração. Eu espero que essa palavra venha alinhar o seu coração. Eu espero que essa palavra encontre o seu coração como uma terra fértil, que produza em você frutos, assim como produziu em mim. Que lá no Getsêmani, no seu Getsêmani, você se encontre como Jesus. Jesus, ele suava sangue em oração. Os discípulos dormiam, e o resultado, quando a crise chegou, Jesus estava pronto para a cruz, mas os discípulos estavam prontos apenas para a fuga. A minha pergunta é para vocês, responda só para vocês no teu íntimo: vocês estão prontos para a cruz? Ou vocês estão igual os discípulos, prontos para a fuga? É difícil, irmãos. Muitas vezes a gente se pegamos igual os discípulos. Só que a diferença, não há diferença. Porque os discípulos, eles andavam com Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo. O que você tem feito com o Espírito Santo? O que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Como você tem tratado o Espírito Santo? A diferença entre o herói e o covarde, entre a santidade e a queda, muitas vezes se resume
ajoelhos dobrados antes da batalha começar. Em tempo de guerra, irmãos, muitos dos guerreiros faziam um ritual conforme a sua crença, mas encontrava-se alguns soldados que iam para a guerra e eles eram servos do Senhor. E eles, enquanto alguns zombavam da crença do soldado que era cristão, o soldado estava lá orando, resguardando e pedindo para o Senhor protegesse os seus companheiros soldados. Muitas vezes no campo de batalha, muitos irmãos se encontram dormindo espiritualmente, enquanto outros oram. E graças a Deus pela vida daqueles que oram. Não pare, porque nós vamos alcançar através da graça de Jesus, a misericórdia, nós vamos alcançar aqueles que dormem, e Deus vai despertar aqueles que dormem. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes dormimos espiritualmente quando deveríamos estar em vigília? Se hoje fosse uma noite de nós fazer uma vigília aqui, não precisa responder, meu irmão, responda para você. Quantos de nós viraria a noite em uma vigília, orando, adorando ao Senhor? E quando a gente era do mundo, a gente tinha a ousadia de virar 2, 3, 4 noites, farriando, cantando, dançando. Mas para Jesus, muitas vezes, uma noite é pouco, mas não conseguimos. Vamos entrar na palavra, meus irmãos. Até aqui foi só a introdução. A palavra de Deus se encontra lá em Lucas 22, do 39 ao 46. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra de Deus diz: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ele foi aonde? Ao Monte das Oliveiras, como de costume. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e o encontrou dormindo, pois tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Aleluia. Que palavra, né, meus irmãos? O Getsemane, ele significa prensa de azeite. A azeitona era esmagada em 3 etapas. Primeira, a prensa, o azeite puro, usado no templo. Segunda prensa, o azeite para a comida. A terceira prensa, o azeite para as lamparinas. Muitas vezes a gente se encontra como o Getsemane. Muitas vezes a gente se encontra como essa azeitona esmagada. Só que às vezes a gente não passa do primeiro passo, que é a prensa do azeite puro usado no templo. Porque a gente pode ser usado pelo Senhor conforme Ele quer, conforme o desejo dEle. A segunda prensa é o azeite para a comida, é o alimento. O segundo passo é nós se alimentarmos para ser usado pelo Senhor. A terceira prensa é o azeite para as lamparinas.
A terceira prensa é o azeite para nós manter o nosso fogo aceso, para nós acender as lanternas, lamparinas daqueles que ainda estão dormindo, aqueles que estão com as lamparinas apagadas. E muitas vezes a gente não consegue passar da primeira parte, que é o azeite puro. Nós só recebemos o azeite que o pastor prega no domingo ou na quarta, e não se alimentamos da presença dele. Nós não chegamos na segunda prensa, que é o azeite para a comida, que é o alimento, a meditação, a intimidade. Sem isso a gente não consegue chegar na terceira parte, meus irmãos. E aí quando Jesus voltar, nós vamos estar igual as virgens, despreparados, com a lamparina apagada. Jesus, ele foi pressionado pela dor, pela traição, pelo pecado da humanidade, pela separação do Pai. E isso tudo, meus irmãos, essa dor não era para ele, essa traição não era para ele, esse pecado da humanidade não era para ele, essa separação do Pai não era para ele, era para mim, era para você. Mas ele levou todas as nossas transgressões na cruz, no Getsêmani. Lá em Isaías 53:5, o pastor citou aqui na abertura, o pastor pregou, eu quase subi aqui, já fiz o apelo. Brincadeiras à parte, glória a Deus. A palavra de Deus em Isaías 53:5 diz que ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Quero trazer uma dinâmica aqui rapidinho para vocês. Eu trouxe essa latinha aqui, ela representa a nossa vida. Nossa vida cheio de orgulho, cheio de erros, cheios de depressão, de ansiedade, de escolhas próprias. Tudo aquilo que não agrada a Jesus, isso nos representa. Nossos erros e aquilo que a Bíblia chama de iniquidade. A justiça de Deus exige que o peso do nosso pecado caísse. Aqui se encontra tudo que eu falei, e agora ela já está aqui, está tudo nessa latinha, né? E Jesus pede para nós fazer uma coisa com ela. Jesus pede para nós pisarmos nela, pisar no nosso orgulho, na nossa vida de erros, nas nossas depressão. Ele pede para nós pisarmos naquilo que tem te afastado da presença dele, ou que tem te distraído no meio do caminho. E aquilo que estava cheio agora não está mais. Aquilo que estava cheio agora está completamente amassado. Era isso que deveria ter acontecido conosco. Mas olha o que a Bíblia diz. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Sabe, irmãos, esse esmagamento era para mim, era para você. E o que Ele quer trazer para você nessa noite, para mim, para você? Ele quer trazer que agora o teu erro, a tua ansiedade, a tua depressão não faz mais parte. Porque ele foi esmagado. Ele foi levado àquela cruz para que você seja livre. Se você chegou aqui nessa noite com depressão, com ansiedade, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai sair curado daqui dessa noite. Se você chegou aqui cheio do seu eu, cheio do seu orgulho, eu declaro no nome de Jesus, sendo curado, sendo restaurado, sendo renovado pela palavra de Jesus, e acima de tudo, sendo renovado por aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías está nos levando para uma cena de prensa. A palavra esmagado aqui não fala de um pequeno sofrimento. Ele fala de uma pressão tão violenta que destrói a forma original. Imagina, eu só pisei, não fiz tanta força, mas imagina a pressão que Jesus sofreu no caminho, ao decorrer do caminho.
E eu volto a repetir, irmãos, Ele não merecia, Ele fez uma escolha por mim e por você, e nós não aguentaríamos isso. Aleluia. Jesus não foi apenas ferido, Ele foi moído. Ele foi esmagado no Getsemane. Que essa noite eu e você sejamos esmagados pela palavra de Deus. Nós sejamos esmagados pela presença de Jesus nessa casa. Senhor, que o Senhor venha restaurar os corações, os propósitos neste lugar. Deus tem feito tantas maravilhas nesse lugar. Temos visto Ele levantando tantos profetas, tantos ministros da palavra, tantos adoradores. E que continue, mas que Ele encontre o teu coração disposto, um coração renovado pela palavra, um coração disposto a viver a verdade, viver o propósito, irmãos. Que hoje seja a noite de nós vivermos, encarar o nosso Getsemane, que nós vivemos hoje a morte, e que no decorrer desses dias, eu creio que tem palavras que vai completar essas palavras, mas eu sei que no domingo nós vamos ser ressuscitados como Jesus, vamos ser mais parecidos como Jesus, seremos apaixonados por Jesus, nós vamos sair daqui transformados, irmãos. Eu creio no nome de Jesus. A Páscoa, ela não é só uma data, ao contrário disso, a data faz nos lembrar o que Jesus fez por nós. É uma data para nós nos lembrarmos que nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos tanto amor, tanta misericórdia, tanta graça. Ele foi esmagado na cruz pelo peso de pecados que Ele nunca cometeu. Qual o impacto para nós sobre isso hoje? O pecado tem o poder de nos esmagar. Quando pecamos, em nossos peitos, em nossa cabeça, é como se tivesse uma mão nos apertando. É uma sensação de esmagamento, irmãos. Ele esmaga a família, esmaga as mentes com ansiedade, esmaga a nossa identidade. Mas, é igual o pastor diz, eu amo os mas da Bíblia, eu amo as vírgulas, mas naquela cruz houve uma substituição violenta. Jesus disse: coloque o peso nele, deixe que eu seja moído no lugar deles. Deus escolheu ser moído no nosso lugar, meus irmãos. Deus escolheu ser moído. Ele foi feito pó para que hoje você pudesse ser colocado de pé. Ele recebeu a prensa da justiça de Deus para que você recebesse o óleo da graça. Nós temos ouvido e temos declarado também sobre a vida dos pastores, não sobre a vida, só a vida deles, mas o óleo derramado sobre essa casa, sobre a vida deles, tem transbordado nas nossas vidas, e graças a Deus temos nos posicionado e temos recebido dessa porção. Então, se você não recebeu ainda dessa porção, irmão, se posicione, receba dessa porção, está disponível para você também. Adão, ele caiu em um jardim, mas Jesus venceu em um jardim. Adão disse: seja feita a minha vontade. Jesus disse: seja feita a tua vontade. Muitas vezes, irmãos, se encontramos como Adão. Estamos no jardim, estamos na presença, estamos recebendo do alimento, mas temos orado da maneira errada. Estamos orando: seja feita a minha vontade, seja feita a minha vontade. Hoje é noite, meus irmãos, de nós mudarmos essa oração. É noite de nós fazermos como Jesus fez no Getsemane. Que não seja mais a minha, a sua vontade, mas seja feita a sua vontade.
E que Deus receba a nossa oração nessa noite, porque o propósito que Ele tem para a vida de vocês, irmãos, é tão grande. Tem propósito, tem chamado, tem ministro da palavra, tem ministro do louvor, tem pessoas aqui que vão orar, e ao orar vão liberar curas, pessoas vão orar e vão restaurar casamentos, pessoas que vão orar e vão libertar pessoas de vícios. Aqui tem pessoas que Deus escolheu a dedo para estar aqui neste momento, para estar nessa casa, para estar recebendo essa direção dos céus, irmãos. Mas eu tenho que falar para vocês, uma palavra que tem ecoado nessa casa, volta de novo: arrependei-vos, arrependei-vos. Se posicionar é duas palavras simples, irmãos. Primeiro arrepender-vos e depois se posicionarmos. O seu maior milagre pode estar escondido na sua maior renúncia. Que essa noite seja a noite de nós fazer a maior renúncia das nossas vidas. É a noite de nós renunciar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Talvez nós chegamos até aqui nessa noite travados pelo nosso orgulho. Mas eu não vou fazer conforme o irmão está falando, eu não vou fazer como o pastor está falando. Irmãos, deixa eu falar aqui. Não é como o pastor fala, não é como o Mateus fala, não é como o Roberto fala. A gente é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Por muitas vezes eu escutei a palavra e não me posicionei. Muitas vezes eu achei que era da minha maneira, na força do meu braço. Mas quando eu decidi me posicionar, me arrepender, olha onde Deus me trouxe. Eu não sou capaz de estar aqui, eu não sou digno de estar aqui, mas a misericórdia, o amor dele, que se renova a cada amanhecer, me trouxe aqui. E se Ele trouxe aqui nessa noite, irmãos, é que você tem propósito. Algo maior Deus tem para essa casa, algo maior Deus tem para a vida de cada um aqui, irmãos. Não é sobre um templo, não é sobre 4 paredes, é sobre o seu templo. O que você tem feito com o templo do Espírito Santo, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, na sua faculdade. Qual tem sido a tua igreja, aonde você está? As pessoas ao teu redor têm visto o que em você? Eles têm visto Jesus? Ou têm visto outra coisa que não agrada ao Senhor? Quero falar sobre verdades do Getsemane. Getsemane é um lugar onde a vontade é provada a todo cristão. Todo cristão quer dizer, seja feita a vontade de Deus, certo? Mas ninguém quer quando a vontade de Deus dói. Quando a vontade de Deus te prensa, quando a vontade de Deus não vai de encontro com o seu propósito, com o seu querer. Eu tenho que falar, me perdoa. Veio de Deus, eu não posso, as minhas mãos queimam, meu coração salta. Muitas vezes queremos viver as nossas vontades, orando para pedir para Deus nos tirar do Brasil, que está difícil. A situação está difícil, queremos ir para o estrangeiro, queremos ver uma vida melhor, e não tem nada de errado com isso, irmão. Mas você tem ouvido a voz de Deus, a direção, é Ele que tem te enviado, é Ele que tem te direcionado, tem propósito, tem missão, ou é a sua vontade? Deus, Ele não vai te mover de um lugar para o outro, pelo seu simples querer. Ele vai te mover de um lado para o outro, com propósito, irmão. Com propósito, irmão. Se você tem uma vontade, você tem um desejo, coloque nas mãos dele, coloque na direção dele, e peça sabedoria, discernimento. Eu tenho essa vontade de ir para a Europa, eu tenho vontade de ir para a África, queima no meu coração fazer missões.
mas eu quero viver a vontade dEle, eu quero se mover conforme Ele quer. Eu não preciso ir para a África para fazer missão, meus irmãos. Eu posso atravessar a rua, eu posso estar no meu serviço, eu posso estar onde Deus colocar você, meus irmãos. A África é só uma distração. A Europa é só uma distração. Começa aonde Deus quer te usar. Começa aonde, como, Roberto? Como? Fala para mim como. Como? Até esses dias eu não sabia qual era o propósito da minha vida no meu trabalho. Mas Deus já colocou 3 vidas para mim alcançar. Deus já mostrou que as 3 vidas que eu preciso ganhar para Ele. E se eu não ganhar, tudo bem. Porque não sou eu que vai ganhar, é o Espírito Santo que vai convencer. Eu só preciso apontar o caminho, eu só preciso fazer o que Ele quer que eu faça. Mas muitas vezes temos medo de falar do amor de Jesus para o teu próximo. Porque eles vão achar o quê? O que esse irmão quer falar para mim? Quem é esse? Se você não tem essa ousadia, irmão, comece a dobrar o seu joelho e peça para o Senhor ousadia da palavra, ousadia da direção. Peça para Ele colocar as palavras corretas na sua boca. E espere o tempo correto. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. E Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar as pessoas, Ele vai colocar a palavra. Mas não é as palavras que vão impactar as pessoas ao seu redor. É a sua ministração quando você não está em cima de um púlpito, quando você não está na frente do teu pastor. É como você se comporta na sua faculdade, como você se comporta na sua escola, como você se comporta no seu trabalho. O que eles têm visto de você? Ou eles olham só mais um crentinho. Eu escutei isso esses dias no meu serviço. Lá tinha um outro rapaz que era de uma outra denominação, e perdão da palavra, ele cuspia o evangelho sobre aquelas vidas. E não é isso que Jesus espera de mim, de você. Ele não quer que você vá e cuspa o evangelho. Ele quer que através da sua vida, a ministração, o Espírito Santo convença. Nós não precisamos convencer ninguém, nós precisamos só escutar a orientação e a direção de Deus, irmãos. O Getsêmani é o lugar da solidão. Jesus levou 12, depois 3, e depois ficou sozinho. Meu Deus, né? Olha só, de 12 passou para 3 e depois ficou sozinho. Tem níveis de dor que ninguém vai entrar com você, só Deus. Talvez você chegou aqui achando que está sozinho. Não, meus irmãos, você não está sozinho. Você tem um Pai, você tem um Deus que está contigo. Você pode aparentar estar sozinho. Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Você pode aparentar estar sozinho, mas não está sozinho. Deus está contigo. Getsêmani é o lugar da decisão. A cruz não foi um acidente, foi uma decisão. A salvação da humanidade ficou pendurada em uma oração. E essa oração Jesus fez, e que a minha e a sua oração seja feita a tua vontade. O Getsêmani é o lugar onde nasce a ressurreição, antes da ressurreição vir. O Getsêmani é o lugar onde nasce a minha e a sua ressurreição. Mas temos que entender que antes ela vai vir a nós. Veio a rendição, veio a submissão, veio a obediência. Filipenses 2:8, a palavra de Deus diz: humilhe-se a si mesmo, sendo obedientes até a morte de cruz. Irmãos, imagine uma escada que vai do trono mais alto até o chão mais sujo. Jesus foi humilhado pela circunstância ou pelos inimigos. O texto diz que ele se humilhou. A humildade de Cristo não foi passiva, foi uma decisão de guerra. Ele abriu mão de seus direitos para conquistar a nossa liberdade. Muitos obedecem até onde é confortável.
Jesus obedeceu até onde dói. Será que eu e você conseguem suportar até onde dói? Será que nós fomos esmagados nessa noite até onde dói? Nós vamos continuar em frente, vamos conseguir? Se nós não conseguirmos, irmãos, clamamos ao Senhor, clamamos a Jesus, clamamos a Deus para que Ele nos sustente até a morte. Ele não parou quando o cansaço bateu ou quando o suor virou sangue no Getsemane. A obediência dele teve um custo total. Ele foi o único que disse sim para o Pai quando o preço era o seu próprio fôlego. Por que isso importa para nós? Porque não existe um buraco tão fundo onde o amor de Deus não possa te alcançar. Ele foi ao nível mais baixo para que ninguém pudesse dizer: Deus não entende a minha dor. Talvez você esteja num buraco mais fundo, mas Deus está te dizendo nessa noite, Ele te entende, Ele passou pelas dores muito maior que a sua, Ele te compreende. Clama a Ele que Ele vai te mostrar a direção, o caminho, Ele vai te ajudar a suportar essa dor. A obediência sempre vem antes da glória. Indo para o quarto ponto, eu quero falar sobre o nosso Getsemane. Todos nós temos um Getsemane, uma oração que Deus ainda não respondeu. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma oração que Deus não te respondeu. Talvez você chegou aqui com uma dor que Deus não te tirou, uma situação que Deus não mudou, uma renúncia que Deus está pedindo. No seu Getsemane é que quando confia mesmo quando não entende, confia nele mesmo quando as coisas não dão certo, quando você não entende, confia nele. Talvez é a noite hoje de você renunciar àquilo que Jesus está pedindo. Eu não sei qual renúncia Jesus está pedindo para você nessa noite, eu não sei qual dor você chegou aqui essa noite. Mas Jesus é o único que pode tirar a sua dor, é o único que pode mudar a sua situação. Quem não passa pelo jardim, não chega ao túmulo vazio. Já vamos para o final, meus irmãos. Se o music quiser subir, por gentileza. Aleluia. Hoje talvez seja o nosso jardim. Noite de sexta-feira, a primeira ministração da conferência. Talvez é a noite que estamos sendo crucificados. Talvez é a noite que nós precisamos morrer como Jesus morreu, para nós chegarmos no domingo e sermos ressuscitados. Eu quero te fazer um convite, irmão, de todo o meu coração. Não perca nenhum dia dessa ministração, dessa conferência. Deus vai produzir algo aqui diferente. Deus vai produzir aqui cura, restauração. Não percam uma ministração poderosa hoje, uma ministração poderosa de Deus amanhã no domingo, o nosso renascimento. Assim como Jesus ressurgiu, como Ele ressuscitou, talvez vai ter muitos aqui ressuscitando em Cristo, ressuscitando uma vida de propósitos, lembrando do que Deus fez Jesus passar. Ele deu o seu único filho para que morresse por nós, e que essa palavra leve para mim e para você no coração, que não seja só na Páscoa, na conferência, mas seja por toda a nossa vida, lembrar do que Jesus passou por nós. O altar da consagração, consagração da igreja. Precisamos se consagrar, meus irmãos, como igreja, como corpo de Cristo. Temos perdão da palavra, irmãos. Coloque amor nas minhas palavras. Temos que parar de mimimi, temos que parar de murmurar. Precisamos parar de olhar para o próximo, para o irmão, e colocar os nossos olhos em Cristo e em Jesus.
Talvez o teu propósito está parado porque você está olhando para o lugar errado. Talvez não tenha rompido porque não tem colocado os olhos naquilo que o Senhor tem. Talvez os seus ouvidos ainda estão fechados para coisas de Deus. Talvez estamos escolhendo a parte que convém da ministração. Talvez queremos a parte boa. Passei por isso. Muitas vezes fiz escolhas da palavra que o pastor ministrava. Muitas vezes eu resolvi escolher só aquilo que me agradava. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu precisei ir no mais fundo do buraco. Eu precisei ir no mais fundo para que Jesus chegasse, estendesse a minha mão e falar para mim: volta, filho, olha para mim que eu estou aqui. Olha, hoje Ele está aqui nessa noite olhando para você, estendendo a mão e falando para você: volta. Não saia daqui com o coração endurecido. Não saia daqui carregando aquilo que você entrou. Porque se Ele te trouxe aqui essa noite, é para você sair daqui mais leve. É para você sair daqui olhando para Ele. É para você sair daqui transformado no amor de Cristo. Não perca, irmão, essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Rendição. Isso como igreja, irmãos, eu falo rendição, consagração, entrega. Volta ao primeiro amor. Renuncia o controle. Renuncia o seu orgulho, o seu controle. Diga para Ele essa noite: meu Jesus, meu Deus, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade, Senhor. Não queremos mais viver as nossas vontades, Pai. Queremos viver, Pai, a sua boa, a sua perfeita e agradável vontade, Pai. Oh Deus, chega, andará, chega, andará mais.